Hello, friends. Olá, amigos. Muitas pessoas se perguntam, os mortos podem falar conosco? Afinal, existem muitas histórias de pessoas que afirmam ter falado com seus entes queridos que supostamente estão agora no céu. Eles afirmam que esses entes queridos estão os observando e dando-lhes orientações úteis. Mas será que isso é realmente verdade? Nossos mortos podem falar conosco? Esta é a pergunta que estaremos abordando à medida que continuamos nossa jornada pelo livro O Grande Conflito. Lemos que a doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença de que os espíritos dos mortos voltam para ministrar aos vivos, abriu caminho para o moderno espiritismo. A autora então pergunta: se os mortos são admitidos à presença de Deus e dos santos anjos, e se são favorecidos com conhecimentos que superam em muito o que antes possuíam, por que não voltariam eles à Terra para iluminar e instruir os vivos? Por que não lhes seria permitido comunicar-se com eles, a fim de os advertir contra o mal, ou consolá-los na tristeza? Estas são perguntas importantes e parecem fazer sentido. Afinal, se os nossos entes queridos estão no céu, por que não seriam capazes de se comunicar conosco? Essas perguntas nos levam de volta a um tópico relacionado que abordamos em um vídeo anterior sobre o que acontece quando uma pessoa morre. Como vimos, a Bíblia descreve a morte como um sono, um estado completamente inconsciente no qual a pessoa permanece até a ressurreição. Eclesiastes 9:5 nos assegura que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. E mais tarde, no mesmo capítulo, lemos: tudo o que quer que a tua mão encontre para fazer, faze-o com todo o teu poder, pois na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Portanto, se esses seres espirituais que afirmam ser entes queridos falecidos não são quem dizem ser, então quem são eles? E por que são tão perigosos? Pela Escritura, entendemos que esses seres são, na verdade, espíritos sedutores, que ensinam doutrinas de demônios. Ellen White escreve: eis aí um meio de comunicação considerado sagrado e de que Satanás se vale para realizar seus propósitos. Os anjos decaídos que executam suas ordens aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. Ao mesmo tempo em que professam trazer os vivos em comunicação com os mortos, o príncipe do mal sobre eles exerce sua influência fascinante. É por meio desses espíritos malignos, que têm o poder de imitar perfeitamente um ente querido falecido, em aparência, palavra e tom, que Satanás promove algumas de suas doutrinas mais perversas, e ele o faz de maneira muito enganosa. Ele frequentemente faz aparecer a semelhança daqueles que morreram sem terem entregue sua vida a Jesus, afirmando que estão felizes no céu, promovendo assim o erro de que não importa como alguém vive sua vida. No final do dia, todos acabamos no céu de qualquer maneira. No Grande Conflito, lemos que os pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas Escrituras. A autora inspirada continua: o fato de declararem algumas verdades e poderem por vezes predizer acontecimentos futuros dá às suas declarações uma aparência de crédito, e seus falsos ensinos são tão de pronto aceitos pelas multidões e tão implicitamente cridos, como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. Meus amigos, isso é espiritismo e é muito perigoso. Aqueles que participam estão dando ao diabo um caminho direto para seus corações e mentes, afastando-os das verdades das Escrituras. A Bíblia nos adverte claramente para testar os espíritos se são de Deus.
e à lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Enquanto fala com os espíritos dos mortos é claramente uma forma de espiritismo. Existem também formas mais sutis em que Satanás trabalha para enganar. Lemos que o príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades de seu espírito superior, adapta habilmente suas tentações aos homens de todas as classes e condições. A pessoas de cultura e educação, apresenta o espiritismo em seus aspectos mais apurados e intelectuais, e assim consegue atrair muitos à sua cilada. Algumas dessas facetas mais refinadas e intelectuais incluem apela para a razão, apresentando assuntos que elevam, e o recrutamento conquista a afeição por meio de quadros eloquentes de amor e caridade. Satanás apela para o orgulho, tentando as pessoas a se exaltarem e concluir que não precisam de Deus. O Espiritismo ensina que o homem é criatura susceptível de progresso, que é seu destino progredir desde o nascimento até a eternidade em direção à divindade. Satanás leva as pessoas a acreditarem que o poder está dentro de você, encorajando todos a olharem para si mesmos como a única regra de julgamento ou padrão de caráter, em vez de olharem para a justiça e perfeição do Deus infinito, o único verdadeiro objeto de adoração. Ellen White explica claramente o que acontece quando os enganos de Satanás são seguidos. Sendo o povo assim levado a crer que o desejo é a mais elevada lei, que a liberdade é a libertinagem, e que o homem é apenas responsável a si mesmo, quem poderá maravilhar-se de que a corrupção e a depravação proliferem por toda parte? Multidões aceitam avidamente os ensinos que as deixam em liberdade para obedecer aos impulsos do coração carnal. As rédeas do domínio próprio são dirigidas pela concupiscência. As faculdades do espírito e da alma são submetidas às inclinações animais. E Satanás, exultantemente, para a sua rede arrasta milhares que professam ser seguidores de Cristo. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo em tempos sérios, e a Escritura nos adverte que logo antes da vinda de Jesus haverá a atuação de Satanás com todo o poder e sinais e maravilhas mentirosas e com toda a enganação da injustiça. No entanto, Satanás nunca pode forçar ninguém a ceder às suas tentações. É-nos dito que os que sinceramente buscam o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem a fim de preparar-se para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Ela continua: mais fácil seria enviar Ele todos os anjos do céu para protegerem seu povo do que deixar a alma que nele confia ser vencida por Satanás. Aqui é onde está a nossa segurança, amigos, ouvindo a Deus e seguindo a sua palavra. Não precisamos ser enganados por Satanás, pois Deus é muito mais forte. Ao confiarmos nele, Ele nos mostrará o caminho. Aconselho-te a orar conosco agora mesmo. Pai Celestial, guia-nos agora enquanto entregamos nossas vidas em Tuas mãos, reconhecendo que a palavra de Deus é clara e poderosa. Ajuda-nos a não sermos enganados por quaisquer espíritos malignos ou pelo próprio Satanás. Ajude-nos a entender plenamente que a Bíblia nos dá instrução. Aqueles que morreram, não. Nada além daqueles que estão vivos tem a oportunidade de te seguir. Então, Senhor, como indivíduos vivos, nos submetemos humildemente a Ti, pedindo que nos conduzas até o fim dos tempos, confiando completamente em Ti
e em tua santa palavra. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém. Amen.